se alguém puxar minha prótese, vai descolar? Eu falo que não. Eu, graças a Deus, todos os clientes que eu coloco prótese, nenhum reclama, tipo assim, que tá soltando, que tá acontecendo alguma coisa. Se você tá fazendo com um profissional legal e passar a fita certinho na prótese, não tem problema, ela não solta. Não solta. Se estiver dentro do prazo da manutenção, aí não solta, não tem problema. Pode entrar em piscina, fazer sua vida normal acontecer. Posso dormir sem a prótese ou com a prótese? Eu falo pros clientes, depende de você, é de cada cliente. Eu falo, tem gente que tira a prótese pra estar dormindo e tem gente que não tira e já fica com a prótese direto. Mas a maioria das pessoas que utilizam prótese, já acostumam com a prótese, não tira a prótese, fica com a prótese na cabeça. Mas tem clientes meus que tira todo dia. Eu gosto de tirar porque eu já acostumei de tirar, tomar banho, sem, com. Então, tipo assim, a prótese capilar é livre, você é livre para fazer o que você achar que é melhor. Só que, igual eu falo, né? Tendo também um profissional de qualidade fazer para você a prótese capilar. Fala, galera! Estamos no ar e olha só, estamos ao vivão para mais um episódio do Pod Calvo. E hoje, no Pod Calvo, nós recebemos o Paulo Costa. Olha só, o Paulo, ele é lá de Belo Horizonte, especialista em prótese capilar há 4 anos e ele já transformou aí mais de 1000 vidas. Hoje nós conhecemos a história dele e nós deixamos aqui um legado para você em todo o assunto que nós vamos compartilhar através da prótese capilar. Paulo, seja muito bem-vindo ao Pod Calvo. Nesse primeiro momento nós queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória, tá? Queremos conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente, quem é Paulo Costa? Então, Paulo Costa começou em 2019, né? Eu comecei a trabalhar com prótese, com barbeiro, né? Eu era barbeiro. E minha mãe já tinha um salão, ela mexia com o salão e eu era muito vaidoso com o meu cabelo. E aí, eu fui vendo minha mãe trabalhar, que ela tinha um salão, e fui vendo ela tendo funcionário e tudo mais, e eu decidi fazer o curso de barbeiro. E aí, na época, eu fui fazer o curso de barbeiro. Eu trabalhava numa empresa de material elétrico, tinha nada a ver com a questão de cabelo, né, e tal. Mas eu tipo, com o meu cabelo, eu sempre fui muito questionado com o meu cabelo. Aí eu ficava olhando meu cabelo, com posicionamento e tal. Aí eu fui procurar uma escola para fazer o curso. E aí fiz o curso de barbeiro, aí fui trabalhar nas barbearias, né, conhecendo outras barbearias. E aí teve um cliente que eu cortava o cabelo dele na casa dele, que ele era uma pessoa depressiva. E aí tinha umas entradas na cabeça dele. E aí simplesmente eu vi ele passando na rua, vi que ele ficou diferente. Falei, nossa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa e tal. E aí na hora que eu vi ele, falei assim, o que você fez, cara? Aí ele falou, velho, coloquei uma prótese capilar. Eu falei, nossa, que legal, cara. Eu achei muito natural, nem parecia. Nem sabia como é que funcionava a prótese, né? E aí ele falou assim, ô Paulo, nossa, cara, por que você não faz o curso de prótese capilar? Vai ser muito bom pra você, você já sabe cortar cabelo bem e tal, então procura um lugar, eu vou te apresentar um rapaz pra você fazer o curso, que era o Francisco, né? E aí eu chamei o Francisco na época, não tinha nenhuma condição pra fazer o curso, e aí eu pedi a Deus direção, pra Deus me ajudar na questão, né, pra mim fazer esse curso. Estava uma época bem complicada, meu salão, eu tinha uma barbearia que inundava, entrava água dentro do salão, então eu passei por várias situações bem complicadas, né? E aí eu fui fazer o curso com o Francisco, aí no dia que eu fiz o curso com o Francisco, para mim voltar, eu não tinha dinheiro para voltar embora. E aí um cliente me mandou mensagem para mim, ô Paulo, eu preciso cortar cabelo, ele fui lá, ele mandou o dinheiro para mim antes, aí eu fui conseguir vir embora para Belo Horizonte para mim continuar meu legado para fazer o corte de cabelo, né? E aí começar a fazer as próteses capilar. E aí depois que eu fiz o curso da prótese capilar, passou um tempo, acho que um ano e meio, o Francisco, eu perguntei se tinha oportunidade, ele me deu uma oportunidade para trabalhar em São José dos Campos. E aí eu fiquei lá 9 meses trabalhando lá. Aí foi ali que a história da prótese foi crescendo mais ainda no meu coração, porque a gente lidar com as crianças, né, com a autoestima da pessoa, aí eu comecei a gostar mais ainda de mexer com a prótese. E aí depois de 9 meses eu decidi seguir a minha carreira solo para estar trabalhando
lá em Belo Horizonte, porque eu já tinha uns clientes lá, né? E voltei para Belo Horizonte para mudar histórias, né? Mudar vidas, né? Que é o que a gente faz de melhor. E graças a Deus a gente atende também aí a pessoal, as crianças, né? A pessoa que tem um problema de alopécia. Graças a Deus a gente tem esses casos aí. Né? Tá. Então o Paulo ele começou na barbearia. Sim. E aí ele foi lá para São José dos Campos, conheceu o Francisco Oliveira, fez o treinamento, fez o curso, se preparou, trabalhou com o Francisco, e o Francisco te abençoou para ir para Belo Horizonte, e lá você está atuando com a prótese capilar, é isso? Isso aí. É isso aí. Que bom, né, saber que Deus vai conectando profissionais aí, né, o Francisco é um homem muito abençoado, conecta também profissionais aí, e isso com certeza vai gerando legados, né? Sim. Ô Paulo, mas aí você entrou no mercado da prótese, atuou ali em São José dos Campos, conheceu histórias impactantes, né, de crianças que sofreram com queimaduras, crianças que tiveram um contato muito precoce com câncer, crianças que sofreram algum tipo de dano por conta da calvície, e aí essas histórias foram mexendo com você e foram mostrando ainda mais o propósito da prótese na sua vida, é isso? Sim, com certeza. A gente, graças a Deus, a gente tem aí, né, feito bastante trabalhos, né, com a prótese. É igual eu falo, né, prótese é mudança de vida, né, totalmente, né, pessoas choram, né, quando a gente coloca uma prótese, às vezes a pessoa, mesmo às vezes, eu atendo muito cliente também que às vezes a pessoa tem cabelo, mas aí ela deixa o cabelo crescer, aí o vento bate, aí eu fico com vergonha por causa que o cabelo caiu, a gente vai lá e também consegue fazer um procedimento para a pessoa ficar tranquila e não ter essa questão da calvície, né, para melhorar a autoestima, o olhar da pessoa. Então, graças a Deus, a gente tem mudado muitas vidas por causa da prótese. Tá, então vamos lá. Sem romantizar, tá? Sim. O que é a prótese capilar para você? O que é a prótese capilar? Como eu disse, né? É uma escolha que a pessoa tem que ter nela mesma, né? Dentro dela mesma, igual eu falo. A prótese capilar, você tem que estar preparado para estar utilizando uma prótese. É igual eu falo, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer transplante, vou fazer outro tipo de negócio, mas é igual eu falo, você tem que estar preparado, porque a opinião das pessoas, elas sempre preocupam com a opinião das pessoas com a prótese capilar. E a prótese capilar, ela consegue te dar o norte todo para você conseguir estar utilizando a prótese, né, e fazer tudo a manutenção, né, normal, né. A prótese capilar é peruca? Não, eu falo que não é. Por quê? Por causa da naturalidade. Que é a naturalidade que a gente entrega, a gente consegue fazer um serviço bem feito que não parece peruca. Eu falo mesmo que a pessoa que escolhe um bom profissional para estar fazendo a sua prótese, você não vai conseguir ter essa sensação de estar usando uma peruca. É igual eu falo, os meus próprios clientes falam, nossa, Paulo, as próteses que você faz não parece prótese. Ninguém fala que eu estou utilizando uma prótese capilar. E quem é que pode usar uma prótese capilar? Todos os homens. Todas as pessoas que querem mudar. Que não, às vezes a pessoa não gosta do cabelo dela, ou ela quer ter um cabelo liso, ou quer ter um cabelo cacheado. A prótese capilar você consegue estar mudando. Não, então peraí, você está falando para mim que qualquer homem pode usar prótese capilar. Mas a prótese capilar, ela não é só para quem é careca ou só para quem sofre com a calvície? Não, porque tem pessoas que têm falha na cabeça, né? Às vezes a pessoa tem uma falhinha, às vezes não é calva, mas tem uma falha, e a prótese você consegue também estar fazendo a parte que incomoda a pessoa. Entendi. E qual que é a diferença? Você falou aí, tem algumas pessoas que buscam fazer o transplante, o implante. Qual que é a diferença, então, de um transplante, do implante para uma prótese capilar? Qual que é a diferença? O implante você tem que fazer uma cirurgia, né? E às vezes o caso da pessoa, como o grau da calvície é muito elevado, às vezes não funciona para a pessoa, e também, como tem que tomar remédio, às vezes a pessoa também tem alguma alergia ou alguma coisa que não dá certo com o transplante. E a prótese capilar, você não sente nenhuma dor, você não vai sofrer nenhum pós-cirúrgico, né? Que às vezes a pessoa não consegue estar fazendo a cirurgia, porque tem outras questões, e a prótese capilar você só vai fazer de acordo, a gente personaliza para a pessoa a peça certinha,
o molde certinho para a pessoa estar colocando a prótese capilar. Então é importante a gente até trazer esse esclarecimento, porque Sim. transplante e implante é um procedimento cirúrgico. Sim, sim. E esse procedimento cirúrgico, ele pode ser que dê certo, mas Sim. também pode ser que dê errado. Sim. Para alguns casos que a gente conhece, deu certo e tudo bem, Sim. né? E para outros casos não teve o mesmo resultado, e a gente sabe de histórias que fizeram procedimento cirúrgico, implante, transplante e hoje usam prótese capilar, né? Então a prótese capilar, ela é um procedimento não cirúrgico, totalmente indolor, não gera nenhum tipo de alergia, não gera nenhum tipo de transtorno no organismo, você não precisa tomar medicações, você não precisa tomar injeções, você precisa de pelo menos 2 horas para você sentar ali, escolher o seu cabelo e definir o corte e sair dali renovado. É isso. Isso aí. A prótese, então, ela vem para trazer aí mais agilidade, sim, e mais firmeza na transformação desse homem? É isso? Correto. Tá. Correto. E como que você vê essa transformação? Quando essa transformação começa na vida desse usuário? É quando ele senta na cadeira de avaliação ou ele já começa essa transformação quando ele começa a ter o desejo de usar a prótese capilar? É igual fala, a maioria das pessoas que utilizam a prótese capilar, né, elas sofrem muito com o boné, né? Uhum. Ou às vezes também ela usa aquele pozinho, né, o Topic, ou usa outra coisa para estar tampando a calvície, né? E é igual eu falo, desde a avaliação até o procedimento, a pessoa ela passa por várias coisas na cabeça dela, né? Porque às vezes o cliente que vai colocar uma prótese, ela já está 20 anos ou 30 anos que não tem cabelo em cima, nunca conseguiu passar a mão, não consegue ter vergonha para aparecer nas fotos, né? Igual sempre as pessoas vão lá para fazer uma prótese. Ah, eu tenho que ir num casamento, tem que ir numa festa, e o problema da calvície está incomodando ela, né? Uhum. E aí, tipo, desde o começo que a pessoa chega, eu falo, a gente vem de experiência, né? Não é só a questão da prótese capilar, é uma experiência da pessoa estar ali, então o sentimento que a pessoa de colocar uma prótese capilar, igual eu falo, vem do coração, né? A pessoa já está ali, já com uma dor, e aí ela fala assim, nossa, eu preciso colocar isso para mim mudar. E depois que a pessoa coloca, fala, nossa, cara, é um negócio tão simples, não incomoda, não sente peso, não tem nada que atrapalha a pessoa para tá usando uma prótese capilar. Tá. E a prótese capilar, ela é uma solução definitiva ou é uma solução temporária? O que eu quero dizer com isso? O usuário, ele coloca uma prótese capilar hoje. Ele vai ficar para sempre com essa prótese? Ou se chegar algum momento ele decidir, não quero usar mais a prótese, ele pode e o cabelo volta a crescer, o cabelo que ele tinha, tá? Porque não vai voltar a crescer do jeito que ele espera. Mas esse cabelo que raspa da cabeça, ele continua crescendo? Sim, eu falo porque eu já coloquei a prótese, né? Uhum. Eu tinha raspado a minha cabeça e hoje aí meu cabelo tá normal, 100% não atrapalha. É igual eu falo, né? A prótese capilar é um acessório, né? Uhum. Então, tipo assim, a pessoa que não quer mais usar, ela pode estar guardando e depois ela quiser reutilizar, ela pode também utilizar de novo a mesma prótese que ela colocou, dependendo como tá a validação da prótese, né? Às vezes a pessoa também quer mudar de prótese, né? Às vezes, eu quero ter um cabelo branco, eu quero ter um cabelo cacheado. Então a prótese, ela te dá essa opção de variedade, de estilo que a pessoa quer utilizar na prótese capilar. Uhum. E aí a gente está falando aí de soluções, né? Sim, a prótese capilar, ela veio como uma solução rápida, imediata, no máximo 2 horas e meia, 3 horas o cara já sai renovado, transformado, com a sua autoestima elevada, com o cabelo dos sonhos, do cabelo que ele quer, né? Se ele quiser um topete, ele sai com um topete, se ele quiser um moicaninho, ele sai com um moicaninho, se ele quiser um jogadinho pro lado, um social, ele sai. Essa é a solução que a prótese capilar traz aí como resposta de transformação na vida desse homem. Mas muitos homens ainda ficam pensando no pós. Sim. Essa prótese capilar, ela limita o homem de fazer alguma atividade? Não, não mesmo. Eu falo que meus próprios clientes mesmo, eles fazem academia,
faz natação, faz crossfit, faz caminhada, tem a vida totalmente normal. É igual eu falo, se tiver a manutenção em dia e tiver tudo feito com um profissional bem feito, você não tem nenhum transtorno. É igual eu falo, às vezes a pessoa faz com um profissional que não fica legal a prótese, aí ela vai soltar, vai ter outro desgaste, aí a pessoa vai ter problema. Agora a pessoa que faz com um profissional bacana e tem aí um respaldo, né, que a pessoa acompanha a pessoa totalmente devagar, tem certeza que o cliente não tem nenhuma preocupação. Eu falo com meus próprios clientes. Às vezes a pessoa fala, eu sou motoqueiro e eu posso utilizar a prótese? Claro que pode. Meus clientes, tem muito cliente meu que é motoqueiro, trabalha o dia inteiro com capacete e pode estar utilizando a prótese capilar. Ou seja, esse homem não vai ter nenhum tipo de limitação porque ele usa prótese capilar. Não. Ele vai poder frequentar a academia, ele vai poder ir para a praia, ele vai poder ir para a piscina, ele pode trabalhar como motoboy, iFood. Sim. iFood, patrocina a gente. Então ele pode ali fazer todas as atividades dele do dia a dia normalmente. Sim. Então ele pode ter uma vida normal. Sim. É isso. Então você começou a compartilhar a sua história, falou ali que você entrou no mercado da prótese, saiu do mercado da barbearia, migrou para a prótese capilar. É muito caro para um profissional migrar da área da barbearia para a prótese capilar? Não, não é. Eu falo que se a pessoa tem mesmo vontade de trabalhar com prótese, qualquer barbeiro, né? Eu falo que qualquer barbeiro que está disposto mesmo a correr atrás, tem certeza que dá para a pessoa investir e conseguir estar entrando no mercado da prótese capilar, que está só crescendo, né? Eu falo que o mercado vai crescer mais e mais, estão melhorando também, né, a tecnologia da prótese, né, os materiais, né, os utensílios que você utiliza, a fita, né, tudo está melhorando, igual eu falo, está ficando melhor pro cliente, né? E para o cliente também estar fazendo em casa, igual eu falo, né? A prótese também você pode estar fazendo manutenção em casa ou e tudo, né? E é importante falar sobre isso, né? Essa liberdade que o usuário ele deve ter. Ele não pode ficar preso a fazer uma manutenção apenas lá na nossa clínica, lá no nosso espaço. O profissional ele precisa ensinar esse cliente a fazer a sua manutenção, ou uma pré-manutenção, ou uma limpeza, higienização em casa. E isso é importante até porque a prótese ela dá essa liberdade, né? O usuário, ele pode tirar a prótese para dormir, ele é obrigado a tirar a prótese para dormir, porque eu acredito que muitos homens perguntam isso. Eu tenho que tirar para dormir? Eu posso tirar para dormir? Eu tenho que tirar para tomar banho? Eu tenho que ficar com ela? Como que é? Quais são as maiores dúvidas que os usuários têm lá na sua clínica? O pessoal sempre pergunta para mim, eu posso dormir sem a prótese ou com a prótese? Eu falo para os clientes, depende de você, é de cada cliente. Igual eu falo, tem gente que tira a prótese para estar dormindo e tem gente que não tira e já fica com a prótese direto. Mas a maioria das pessoas que utilizam prótese, já acostumam com a prótese, não tira a prótese, fica com a prótese na cabeça. Mas tem clientes meus que tiram todo dia. Eu gosto de tirar porque eu já acostumei de tirar, tomar banho, sem, com. Então, tipo assim, a prótese capilar é livre, você é livre para fazer o que você achar que é melhor. Só que, igual eu falo, né? Tendo também um profissional de qualidade fazer para você a prótese capilar. Se ela te limitar, então alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. É isso aí. Então, assim, ó, nós falamos aí sobre manutenção, né? Sim. Como esse cliente pode fazer uma manutenção na casa dele? Olha, é difícil esse processo? Não. Eu falo que não é difícil. Se você tem um profissional, igual eu falo, né? Se você escolher um profissional bacana, ele vai te orientar, vai te passar vídeos, né? Hoje em dia tem o famoso YouTube, né? Antigamente não tinha YouTube, né? Hoje tem o YouTube, então se a pessoa quer fazer manutenção em casa, ela vai no YouTube ou no profissional e fala, será que você pode me auxiliar? Claramente o profissional vai auxiliar a pessoa para estar fazendo em casa. É igual eu falo, eu vendo prótese para todo o Brasil e o mundo, né? Já mandei prótese também para fora. Então, tipo, é muito libertador, a pessoa escolhe o que ela quer fazer. E aí ela recebe ali um kit de manutenção, o profissional ensina ele a fazer a higienização do couro cabeludo, a limpeza
da peça, da micropele, a remoção dessas fitas, né? A higienização, a hidratação, a nutrição desses fios, porque é importante nós falarmos que não é só colocar a prótese capilar, tem o pós, né? Após você colocar a prótese capilar, o que esse usuário deve fazer para manter a durabilidade da prótese? É igual eu falo, né? Sempre tem que estar usando um Leave-In, né? Que é um produto que eu falo que é uso obrigatório, porque a gente que é homem, a gente é um pouco desleixado, né? Acho que todo homem gosta de nem, às vezes nem lava a cabeça, tipo, fica 3 dias sem lavar a cabeça, já tem homem que já gosta de lavar, mas igual eu falo, tem que estar usando um Leave-In, tem que estar usando um óleo hidratante próprio, uma máscara de boa marca, tá também fazendo a tonalização da prótese, que é essencial, porque o cabelo da prótese não é um cabelo de verdade, só que é um cabelo morto. Então ele precisa dos nutrientes que tem nos produtos para manter o cabelo bem sedoso, um cabelo bem macio, um cabelo próprio para estar utilizando na sua cabeça. Então é importante a gente ressaltar, né? Esse usuário ele não pode usar qualquer tipo de produto. Não. Ele vai precisar usar produtos específicos para prótese capilar, é isso? Isso. Então uma boa máscara para hidratar, para nutrir, um bom óleo, um bom leave-in para cuidar ali no dia a dia, né? E um bom shampoo, um condicionador para realmente fazer essa limpeza, essa hidratação ali na hora do banho. E quantas vezes você indica esse usuário, ele colocou a prótese capilar, quantas vezes você indica como profissional a esse usuário a lavar o cabelo em casa? Ele pode lavar todos os dias que ele toma banho? Não, eu aconselho na prótese capilar tá utilizando uma vez por semana o shampoo próprio para prótese, né? E lavar bem só a parte e não tomar cuidado para não embolar os fios, porque na hora que você for passar o pente pode quebrar os fios da prótese capilar, mas pode passar o shampoo na lateral do cabelo, né? Igual eu falo aqui na lateral, você pode sempre estar passando o shampoo normal no seu dia a dia e ter a vida normal. Mas a prótese capilar, se você usar tudo de um leave-in e a máscara hidratante, você vai ter um cabelo tranquilo, que não vai te dar nenhum problema. Que é o que você falou. São fios 100% humanos, 100% naturais, mas não buscam e não tem da onde atrair nutrientes e hidratação do organismo. Então precisam de cuidados ali. Esses cuidados ajudam na durabilidade da prótese capilar, porque a gente tem um tabu aí, né? Naturalidade e durabilidade. Uma prótese que tem uma durabilidade maior, ela é uma prótese que vai ter uma micropele mais resistente, os fios costurados em nó, mas a gente sabe que hoje tem inúmeras peças de prótese capilar, né? Como o cliente identifica que o profissional está entregando uma peça de boa qualidade para ele? É igual eu falo, né? Para ter uma prótese de qualidade, tem que tomar muito cuidado e tem que sempre estar fazendo uma avaliação, né? De da cor do cabelo do cliente, para ter uma naturalidade maior. E também olhar se os fios da prótese são nós duplos, né? Porque às vezes a pessoa vai colocar uma prótese, não tem o nó duplo, só tem a V-loop, né? Porque tem a prótese V-loop e tem a prótese com nó duplo. Que é uma prótese que ela solta fácil, né? Que aí tem a injetável, né? É injetável, isso. Que eu falo que é a V-loop, que é injetável. Então sempre tem que estar olhando a micropele, se é uma micropele nova, porque às vezes também a pessoa pode fazer, algum profissional pode fazer uma coisa que não é legal de estar usando uma prótese usada no cliente, porque às vezes a pessoa que não tem cuidado nenhum com a prótese, é igual eu falo, tem que ter muito cuidado com isso aí, de estar usando uma prótese. E hoje, qual que é a melhor prótese que você indica para um novo usuário? Existe a melhor prótese? É igual eu falo, se a pessoa quer ter mais naturalidade, é uma prótese bem fina, só que a durabilidade é curta. Agora, se a pessoa quer ter uma prótese com durabilidade e ter mais tempo, eu aconselho sempre estar usando uma micropele 0,8 ou uma 0,6, de acordo com o que o cliente quer, entendeu? Mas, tipo assim, hoje, graças a Deus, a prótese, como ela está tendo uma tecnologia muito avançada, as próteses 0,6, as próteses 0,8 são uma prótese que duram bastante tempo. Se a pessoa está tendo cuidado, né? Tomar cuidado de estar num lugar cheio de poeira, colocar um boné ou colocar alguma coisa para não
tá sujando a prótese, né? Tendo esse atrito, né? E fazendo certinho as manutenções. Isso aí. E qual é o período de manutenção? Eu aconselho o cliente da prótese fazer de 10 a 15 dias, para também ter a higienização. É igual eu falo, lá no salão eu sempre explico para os clientes que é bom fazer uma manutenção lá no salão e às vezes a pessoa faz uma em casa. Porque às vezes a pessoa, eu não gosto de ficar vindo direto aqui no salão. Aí a pessoa tem esse livre-arbítrio de estar fazendo, mas eu tenho cliente também que faz toda semana, que o cara já gosta de andar com o cabelo bem cortado, bem alinhado, né? Às vezes a pessoa é empresária ou trabalha em algum lugar ou faz muita atividade física, aí a pessoa faz toda semana. Ou seja, não tem uma regra, né? Não. Depende de organismo para organismo, a gente tem que analisar ali a rotina desse usuário, né? Se é um usuário que vai muito para academia, de repente ele vai precisar fazer a manutenção, às vezes, de 3 em 3 dias, de 7 em 7 dias, né? Porque depende muito realmente da rotina dessa pessoa. Mas o máximo ali é no máximo 15 dias, né? 15 dias para você manter a saúde do couro cabeludo, para você realmente ter a higienização desse couro cabeludo, fazer a higienização da micropele, trocar todas essas fitas. E essa cola, ela não dá alergia no couro cabeludo? Não, porque, igual eu falo, né, como a fita é vendida no Brasil todo, ela é liberada pela Anvisa, então a gente pode estar utilizando as fitas Gold, né, que eu aconselho usar, que é uma fita mais tradicional, é uma fita que não dá nenhuma alergia. Tem outros tipos de fita, mas eu sempre gosto de trabalhar com a fita amarela, fita Gold, né. E fala pra mim, quanto tempo que dura essa fixação? Porque eu acho que a maior barreira que há nos homens é o medo de, e se alguém puxar minha prótese, vai descolar? Eu falo que não. Eu, graças a Deus, todos os clientes que eu coloco prótese, nenhum reclama, tipo assim, que tá soltando, que tá acontecendo alguma coisa. Se você tá fazendo com um profissional legal e passar a fita certinho na prótese, não tem problema, ela não solta. Não solta. Se estiver dentro do prazo da manutenção, aí não solta, não tem problema. Pode entrar em piscina, fazer sua vida normal acontecer. Tá. Essa fita, então, é uma fita. É importante a gente falar sobre isso, né, Paulo? Porque muitas das vezes surgem essas dúvidas para o usuário. O usuário tem receio, às vezes, de colocar a prótese capilar porque ele não tem conhecimento, né? E a falta de conhecimento gera o medo, gera o preconceito, né? Gera a resistência. Então, quando você fala ali, é uma fita que é liberada pela Anvisa, é uma fita que promove essa fixação e ela é específica para o couro cabeludo para gerar realmente essa fixação, manter essa fixação da micropele com o couro cabeludo e não afetar o couro cabeludo, continuar mantendo esse crescimento de cabelo que a pessoa ainda tem, né? Que é algo bem interessante da gente falar, que a prótese capilar ela não coça. O que coça são os fios que continuam crescendo e começam a ter o atrito com a micropele. E nesse caso de coceira, o que o cliente tem que fazer? É igual eu falo, né? Eu sempre vendo muito produto asepsia, e aí a pessoa leva esse asepsia para casa, e eu falo, se tiver dando alguma coceira ou alguma coisinha, você levanta a prótese um pouco, espirra, joga um secador, e ela vai voltar a ativar a fita de novo, e você consegue fixar ela de novo e não vai te dar coceira. Porque quando começa a coçar, é sempre quando está no final do momento de você estar fazendo a manutenção. É igual eu falo. Se a pessoa demorar muito tempo para fazer a manutenção e ficar aquele tempo todo, é a mesma coisa de uma roupa. Você imagina você estar utilizando uma roupa e ela estiver suja, você vai continuar usando a roupa suja? Não vai querer utilizar a roupa suja. Então, a manutenção é isso que eu falo para os clientes. Sempre tem que estar fazendo a manutenção certinha, no prazo, direitinho, com os produtos de qualidade que a gente vende para o cliente. Às vezes a pessoa fala, eu vou comprar em outro lugar. Compra mesmo com um profissional que vai estar colocando a sua prótese, que aí você vai ter um retorno legal, você vai ter uns materiais originais e que vai te garantir uma fixação perfeita da prótese capilar. Ô Paulo, e por que você acredita que ainda existe muito preconceito em relação ao uso da prótese capilar? Será que é porque as pessoas ainda ligam a prótese capilar à antiga peruca? Sim. Às vezes a pessoa acha que vai ficar um trem muito grosseiro, né? Um trem muito que vai aparecer para as pessoas, igual eu falo. O usuário de prótese que utiliza a prótese, antes de utilizar, ele tem muito medo do que os amigos
dele ou colegas vão pensar de ele estar usando uma prótese capilar. É igual eu falo, você não pode estar pensando que a pessoa está pensando de você estar usando uma prótese. É igual eu falo, meu amigo, o que um amigo vai falar? Nossa, eu estou usando uma peruca. Não, se você fazer uma prótese bem feita, com naturalidade, é muito difícil os seus amigos, que são amigos de verdade, criticar você. É mais fácil a pessoa falar que ficou muito bonito, ficou perfeito. Nossa, cara, nem parece que é uma prótese. Ou nunca imaginaria que você está usando uma prótese capilar. É igual eu falo, se você está fazendo com um profissional bacana, você não vai ter preocupação. Tá, então olhando para sua câmera aqui, manda um recado para esse homem que está com medo, que está com resistência, que está com dificuldade de aceitar o uso da prótese capilar. Ajuda ele a romper esse medo para que ele procure aí um bom profissional e para que ele solucione, porque a gente sabe que a calvície, ela gera traumas, né? Traumas que impedem esse homem de crescer, às vezes, na vida profissional, traumas que impedem esse homem, às vezes, de crescer no seu ambiente familiar, né? Porque a gente sabe que o homem, ele tem uma dificuldade de expor a sua dor, de expor as suas dificuldades, então ele vai guardando aquilo ali, e ele até se convence de que, não, eu não preciso de prótese, tá tudo bem, tá tudo certo, mas lá no fundo a gente sabe que ele quer colocar a prótese, mas ele tem resistência, ele tem medo, principalmente das críticas do amigo. Então manda esse recado aí. É igual eu falo, né? Você ainda que não colocou a prótese, coloca que você vai se surpreender. As pessoas falam, nossa, por que eu não coloquei antes a prótese capilar? E prótese devolve mesmo a autoestima ou é só papo de profissional? Devolve de verdade. Devolve mesmo. É igual eu falo, né? Teve um caso de um cliente meu que ele é músico, né? E aí ele tinha muita vergonha, porque ele usava um pozinho, Topic, e aí quando ele ia fazer show, aí na hora que ele ia fazer show, começava a chover, ele já corria pro banheiro. E hoje, graças a Deus, através da prótese capilar, mudou a vida dele completamente. Hoje ele me agradece até hoje, falando assim, nossa, Paulo, mudou minha vida. Porque antigamente eu sofria muito com a questão das entradas, das entradas, né? E aí ele foi e colocou a prótese. E geralmente, esse cliente que colocou a prótese capilar, ele venceu a barreira ali do preconceito, ele arrancou esse medo, ele colocou a prótese. Por que você acha que muitos usuários de prótese capilar ainda têm vergonha de falar que usam prótese? Mesmo ele já tendo rompido a maior barreira, que é a barreira das críticas, do medo, aí ele vai lá, ele rompe com isso, coloca a prótese e ele ainda tem resistência depois. Ele fica, prefiro não falar que eu uso prótese. Por quê? Você acha que a maior parte dos usuários de prótese capilar tem dificuldade de falar que usa prótese? Eu acho que sempre é por causa dos amigos, né? Igual eu falo, né? A pessoa sempre ela pensa que o amigo vai pensar de estar usando uma prótese capilar. É igual eu falo, quando a pessoa tem um amigo de verdade, eu tenho certeza que a pessoa ela vai falar assim, não, mano, você ficou muito bacana, você tá chique, você ficou bonito com a prótese, você melhorou sua autoestima. Então, eu fico feliz por você. Porque agora, aquela pessoa que critica, é bem provável que ou fez um serviço mal feito, ou ela, tipo assim, fez por fazer. Porque tem pessoas, às vezes, que faz por fazer. Mas quando a pessoa vê e fala assim, não, realmente mudou minha vida. Eu consigo olhar no espelho, eu consigo fazer as coisas que eu não fazia. Tem vezes as pessoas, às vezes, não vai numa academia porque não tem cabelo, ou porque usa boné. Eu não vou na academia porque meu cabelo tá feio. Porque a mesma coisa quando você tá com cabelo feio, você não quer sair. Então a prótese capilar, ela consegue te dar essa liberdade de você tá fazendo alguma coisa, fazer sua atividade física, fazer sua caminhada, ir para algum lugar, um evento, um casamento. Porque você vai num casamento com boné, é um negócio muito estranho, né? Então, tipo, é bom demais usar a prótese capilar para você estar tirando uma foto, fazer os seus eventos, tá fazendo alguma coisa, uma reunião. E qual tipo de perfil você não indicaria para se tornar um usuário de prótese? Que tipo de homem não vale a pena você colocar uma prótese nele? Eu falo que é aquela pessoa que como se diz, né? Não gosta nem de tomar banho. Porque tem homem que não gosta nem de tomar banho. Porque eu falo, a prótese capilar você tem que ter um cuidado, porque é um acessório
Então você tem que ter um cuidado, tem que ter uma higienização, tem que ter uma limpeza. E às vezes o homem que é muito largado, eu já não aconselho estar utilizando a prótese capilar. Porque geralmente a pessoa que usa uma prótese é uma pessoa muito vaidosa. Então ela quer utilizar a prótese porque fala, nossa, eu preciso usar, porque eu tenho, a minha aparência conta muito, igual eu falo. Tá. E agora vamos falar sobre empreendedorismo, sobre Sim. o mercado da prótese mesmo, em relação a profissionais. O mercado da prótese tem crescido bastante. A gente tem visto aí muitos barbeiros migrando realmente para o mercado da prótese capilar, e isso tem alavancado, os profissionais realmente estão evoluindo, estudando, se empenhando, né, como você disse ali no começo da sua trajetória, precisou do apoio de uma pessoa teve que te ajudar, foram muitos erros, igual você estava comentando ali nos bastidores, né, até você aprender corretamente. Como você acredita que hoje um bom profissional se mantém no mercado da prótese? Porque assim, a gente já sabe de várias histórias de profissionais que já desistiram, né? Existir. E como você acredita então que esse profissional se mantém? É igual eu falo, tem que estar buscando conhecimento, sempre, né? Na área da prótese capilar, porque é uma área que está crescendo muito. Então eu falo, o barbeiro que não procurar estudar, saber como é que funciona uma prótese, saber ter uma prótese de qualidade, saber ter uma técnica certa para estar colocando a prótese, o barbeiro vai ficar para trás e vai desistir. Porque a prótese não é só também, igual eu falo, né? Não é só uma coisa de colocar a prótese. É muito além disso. Porque o cliente que está ali para colocar uma prótese já é um cliente diferente de outros tipos de cliente. Porque barbearia, você vai lá, só vai lá, corta o cabelo e vai embora. A prótese não, a prótese é muito mais que isso. A pessoa ela tá com um problema de calvície, então o barbeiro ele tem que saber conversar com o cliente para tá colocando a prótese, saber qual que é o caso do cliente, a cor da prótese, a cor do olho do cliente, a sobrancelha, não é só ir lá e colocar uma prótese capilar. E qual que é o maior erro de um profissional no mercado da prótese, principalmente na hora da aplicação, na hora do corte? O que realmente, quando você analisa ali uma colocação, qual é o maior erro de um profissional ao entregar um resultado? É igual eu falo, tem que tomar muito cuidado com a cor, né? Porque a cor da prótese, às vezes você vai utilizar uma cor da prótese que não é adequada para o cliente, aí vai ficar parecendo mesmo uma peruca. É igual eu falo, tem que tomar muito cuidado o barbeiro que está fazendo, e também, igual eu falo, né, a questão da testa, né, do cliente. Às vezes o profissional vai fazer uma testa, não faz uma testa adequada para o cliente, e aí o barbeiro decepciona, vai ter que colocar uma outra prótese no cliente porque errou o molde, né? Porque não é só colocar a prótese, é um negócio muito delicado. A prótese, se você errar, você vai ter que dar outra prótese para o cliente. Então o barbeiro tem que estar procurando conhecimento, tem que estar fazendo vários cursos para aprender de fato como é que coloca uma prótese. Se aperfeiçoar no conhecimento. Isso aí, com certeza. E esse profissional, quando ele atende esse usuário, esse cliente ali, sentou na cadeira, escolheu a prótese do cliente, qual é o fator mais importante na hora da colocação? É identificar realmente a cor, é identificar o corte que vai mais se aperfeiçoar ao rosto desse cliente? Qual é o fator mais importante na hora da colocação dessa prótese? Eu falo principalmente a cor. Porque eu vejo muitos profissionais que vai colocar uma prótese e coloca uma cor que não é adequada para o cliente, e aí não bate com a conexão. Porque igual eu falo, a prótese, se não tiver uma conexão perfeita e o cliente olhar, e o barbeiro, o profissional tem que estar olhando totalmente cada detalhe da parte da calvície, a parte do cabelo, a parte do olho, o pezinho, não é só simplesmente ir lá e colocar uma prótese, porque senão todos os barbeiros hoje no Brasil estavam colocando prótese. Então não é só cortar e colar. Não, nada a ver. Totalmente tem que estar fazendo um excelente trabalho. Igual eu falo, eu sempre imagino já o cabelo no cliente. Quando eu já vejo uma pessoa entrando no meu estúdio, eu já imagino como é que vai ficar o cabelo do cliente.
qual que é a cor que vai ficar legal. Eu já bato o olho, eu já sei qual que é a cor que vai ficar bacana para o cliente. Uhum. Então, quando o cliente chega lá no seu estúdio, ele passa pelo processo da avaliação. Sim. E o que você faz nessa avaliação? É igual eu falo, né? Eu hoje em dia, graças a Deus, como a tecnologia está muito avançada, eu utilizo muito o chat também, para a gente estar conversando qual que é o cabelo que vai ficar legal para ela, qual que é o formato do cabelo, o jeito que vai ficar legal, aí eu vou dar essa opção. E aí eu explico para a pessoa como é que funciona a prótese, qual que é a dúvida, que geralmente sempre é essas mesmas dúvidas que os usuários de prótese falam, será que vai soltar? Aí eu vou, explico, mostro para o cliente o material que a gente utiliza, mostro a prótese para o cliente e depois eu faço a instalação da prótese capilar. Tá. Então ele passa pela avaliação, depois ele vai para a colocação, Isso. aí acabou, saiu feliz, tá em casa, pós colocação. Qual é a maior dificuldade que o usuário, que o cliente vai encontrar nesse processo aí de 30 dias depois que ele colocou a primeira prótese? Então, o que eu gosto de fazer com meus clientes lá? Quando a pessoa vai colocar a prótese a primeira vez, eu falo para a pessoa aí uma semana depois que está colocando a prótese. Para mim ver como é que ficou a adaptação do cliente, o que a gente pode melhorar. Às vezes a pessoa ela quer um corte de cabelo mais baixo, aí ela vê o resultado e depois fala, nossa, eu queria um cabelo um pouco maior. Então sempre eu deixo um pouquinho maior e passa uma semana, a pessoa vai lá na minha clínica e aí eu vou e arrumo o cabelo, eu faço de acordo com o que ela achar que vai ficar melhor. Entendeu? Então você oferece para o seu cliente um pós-atendimento onde ele retorna depois de uma semana e aí você conversa com ele sobre essa adaptação, vê se realmente esse tamanho de cabelo ele está se adaptando, está sendo fácil para ele, esses cuidados ali de pentear, de lavar, se ele se adaptou bem, caso queira que faça um ajuste no corte, reduza o volume, o tamanho, aí você já faz ali, é isso? Isso, faço isso aí. Porque a gente consegue também dar um respaldo pro cliente, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, nossa, eu fiz, aí às vezes a pessoa desiste de usar porque não ficou do jeito que ela queria. Então a gente dando esse prazo para a pessoa, ela vai ver a adaptação, como é que ficou a fixação, aonde que pode colar mais, aonde que dá para fazer outro reajuste na questão do molde ou alguma coisa da prótese. Eu sempre deixo assim o cliente para vir uma semana, aí eu não cobro para o cliente estar vindo lá. Por isso que, graças a Deus, eu ganho muito cliente por causa disso. Que a gente tem esse tratamento com o cliente, para a gente ver como é que tá a adaptação. Ô Paulo, e nem todo cliente é fácil. Não. Tem clientes difíceis. Sim. Como que você lida com os clientes difíceis? Eu entrego o melhor. Eu sempre tento entregar o melhor. Então, o cliente ele já vê e fala assim, nossa, o Paulo é muito bom, ele sabe o que está fazendo. Então, aí a pessoa fica muito feliz. E, geralmente eu não tenho reclamação. Às vezes você vai atender um cliente que é meio complicado, mas a gente sempre tenta fazer o melhor, com respeito, humildade, a gente consegue chegar no contexto E bacana. qual é a estratégia que você usa para captar esses clientes? Então, tendo um atendimento profissional, né? Tratando a pessoa legal, igual lá em BH, né, que o pessoal fala, né, dando um café bacana, um pão de queijo. Às vezes de manhã a gente faz lá um pão de queijo, faz um café pro cliente se sentir bem. E graças a Deus a gente consegue cativar bastante. Porque, igual eu falo, né, o mineiro, ele já tem um pouco de desconfiança em fazer qualquer coisa. Então a gente consegue gerar confiança no cliente por causa do nosso atendimento e dando o melhor para o cliente. Legal. Vamos um bate-bola bem rápido. Prótese capilar é? Cabelo. Manutenção? Manutenção. Como assim você queria dizer? Responda com uma palavra aí. Prótese capilar é cabelo. Manutenção é? Manutenção, você tem que fazer manutenção de 15 em 15 dias. Então, manutenção é inadmissível que fique sem. Sim, tem que fazer. Tem que fazer. A prótese não adianta. Se o cara não fazer manutenção, a prótese não fica na cabeça, não. É isso aí. Ô Paulo, e olhando ali para a câmera, qual recado você daria para profissionais que estão no mercado da prótese
e que muitas das vezes não estão atentos a esse cuidado com o cliente, né? Esse cuidado de analisar bem a tonalidade, analisar bem o procedimento que precisa ser feito do molde para entregar um bom resultado. O que você diria que para esse profissional que ele pode melhorar? É igual eu falo, né? Eu atendi clientes que fizeram 2 vezes a prótese e já tiraram a prótese por causa que não fez com um profissional legal, por causa da cor do cabelo e também o encaixe do molde. É igual eu falo, você que é profissional, toma muito cuidado na hora de fazer um molde, porque o molde ele faz total conforto para o seu cliente para ter uma prótese bem leve. E quanto que dá para faturar aí no mercado da prótese capilar? Ah, cara, igual eu falo, né? Depende muito do profissional, mas dá para mudar de vida. Dá para mudar de vida. Dá para ganhar um dinheiro bom aí. Que é a pessoa que quer mesmo entrar no ramo. Se o barbeiro fazer uma prótese por semana, já vai ganhar muito mais de qualquer barbeiro aí que trabalha aí o mês todo. Às vezes um atendimento que você faz, você já está conseguindo aí ganhar mais com salário mínimo. Então vale a pena entrar no mercado da prótese capilar? Com certeza, com certeza. É isso que nós precisamos fortalecer, né? Que o mercado da prótese é um mercado que está aberto para receber profissionais que queiram migrar de forma consciente, né? De forma transparente, que queiram trabalhar com seriedade, né, Paulo? Sim. Porque isso eu acredito que é o mais importante, é você entregar a verdade para o seu cliente, é você entregar uma boa qualidade no produto que você oferece. Como a gente falou, a prótese capilar é muito mais do que apenas um acessório, né? É uma transformação de vida, é uma renovação de autoestima, é uma ressignificação de um homem que muitas das vezes estava ali num processo de depressão, né, num processo de isolamento social, e ele se olha no espelho, se resgata através da prótese capilar, né? Sim, com certeza. É igual eu falo, né? Também tem que tomar muito cuidado, né? Os barbeiros aí, na questão de cobrar uma prótese. Porque às vezes a pessoa ela faz um valor muito abaixo do que a gente cobra. Então, igual eu falo, tem que se valorizar. Você que é barbeiro, se valoriza. Porque na hora de fazer um investimento de uma imersão ou de algum curso, você pagou pelo valor. Então, sempre eu falo, tome cuidado com o preço que você vai cobrar para as pessoas. Você acha que está tendo muita prostituição aí no mercado da prótese? Sim, eu falo que está tendo, porque muito barbeiro acha que vai fazer um curso hoje e já vai ficar rico no outro dia. Não é assim que começa. Sempre tem um processo, tudo tem um tempo de Deus, né? Igual eu falo, nós temos um tempo de Deus para todas as coisas. Você tem que praticar, mas também não pode também, né, fazer as coisas praticamente de graça. Como muitos profissionais estão fazendo aí na prótese capilar. E às vezes a pessoa desiste de usar a prótese porque vai fazendo um profissional muito barato, muito em conta, e às vezes arrepende e vai ter que pagar para outro profissional que sabe fazer a prótese para fazer a prótese na pessoa. É isso aí, Paulo. Quero te agradecer, não somente por você estar aqui comigo no Pod Calvo, nesse episódio, mas por você ter se disponibilizado, de você ter participado comigo de um momento histórico para minha vida, né, que foi a inauguração da minha clínica ontem. Quero te honrar aí e te agradecer por você ter vindo até Curitiba e ter conhecido a minha clínica e estar comigo aqui também hoje no Pod Calvo. Deixa aí as suas considerações finais. Então, muito obrigado, viu, Maico, por conhecer Curitiba. Achei muito lindo Curitiba, a cidade maravilhosa, ter conhecido a sua família, seu estúdio, seu espaço, que Deus venha abençoar muito a sua vida e que o Pod Calvo venha crescer bastante, que venha muitos profissionais aqui para contar a sua história. E fiquei muito feliz, muito grato, e pode contar comigo aí. E quando você quiser também ir lá em Belo Horizonte conhecer a clínica, as portas estão abertas. É isso aí. Deixa aí o seu Instagram, como que as pessoas entram em contato com você? Então, meu Instagram é Paulo Costa Prótese Capilar, Belo Horizonte, Minas Gerais. É isso aí. Gente, nós ficamos por aqui, mas nós nos encontramos no próximo episódio e eu com certeza trarei por aí mais histórias impactantes para você que é usuário de prótese capilar e para você que é profissional da área da prótese.
Eu te espero aqui no próximo episódio. Até mais. Pod Calvo. Pod Calvo, onde conhecimento encontra propósito. Calvo, Pod Calvo.